eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui, para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dando sequência ao assunto que nós começamos na última terça-feira passada. Nós tivemos falando os irmãos sobre conservando a doutrina bíblica. Então a gente vai estar continuando, dando continuação a esta fala, a esta mensagem, a este estudo da palavra de Deus. Mas antes, vamos pôr de pé, vamos fazer uma oração, estaremos orando a Deus e logo em seguida, então, estaremos falando a palavra, ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, ó Deus, por o Senhor nos trazer aqui nesta noite. Estamos aqui na condição de teus filhos, com nossos corações prontos, com nossos corações abertos. Esperamos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra, que o nosso entendimento, Senhor, possa compreender, entender, ó Deus, o propósito do Senhor, o propósito da tua palavra nas nossas vidas, que saiamos daqui abençoados, que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos, ó Deus, porque reunimos aqui, acima de tudo, ó Deus, para ouvir a tua palavra e também para te adorar. Assim oramos e oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos, na última terça-feira que nós estivemos aqui falando, nós falamos um pouco sobre os falsos, ou melhor, uma avalanche de heresias. Está aqui, o tema é esse, conservando a pureza da doutrina bíblica. Põe o outro, Uriel, para mim pegar aqui a ponta da meada, como diz minha mãe. Para a gente pegar a ponta. Esse é o versículo básico. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Isso aqui foi uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então, Paulo, eu falei um pouquinho sobre isso, Paulo, o conselho de Paulo, a orientação de Paulo a Timóteo, para ele permanecer. Quando a Bíblia fala que, que aprende, olha só, permanece naquilo. Isso aqui está falando de uma conservação. Permanecer naquilo é conservar, manter, Então eu vejo aqui, foi em cima deste versículo que surgiu a ideia, o pensamento do tema, conservando, mantendo, firme, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por quê, amados? Porque hoje a gente bem sabe que nós temos uma probabilidade muito grande de esquecer, de abandonar, enfim, com o tempo, com a circunstância, a gente acaba abandonando, a gente acaba esquecendo aquilo que a gente aprendeu na palavra do Senhor. Então Paulo diz a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, quer dizer, conserva a doutrina bíblica, conserva os ensinamentos, mantém firme, sabendo, interessante, a origem, de onde, de quem aprendeu. É importante, não é? A gente saber de quem, a origem daquilo que a gente aprendeu. Próximo, irmão, por gentileza. Toda a escritura, o outro versículo a gente leu, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Próximo, meu querido, não vou me prender muito aqui. Falamos sobre a introdução. Essas figuras a gente consegue na internet, no Google, põe lá imagens, a gente acha muitas figuras interessantes. E essa figura aqui, ela revela bem o que é proteger a palavra de Deus. Observe que existe um grupo de soldados bem armados,
e a palavra de Deus no centro. É só essa figura por si só, ela fala muita coisa. E hoje vivemos dias que há uma necessidade muito grande de nós nos mantermos assim, ó, vigilantes, tá? Vigilantes, porque os dias que estamos vivendo tem surgido muitas heresias. É a próxima figura, avalanche de heresias. Está aqui, ó. Falamos aqui, esse primeiro tópico, nós falamos na última terça, que estamos vivendo os dias que, lamentavelmente, as nossas igrejas têm sido atacadas por uma avalanche de heresia e apostasia. Tem muita gente que estão dentro da igreja, mas já estão apostatadas da fé. Abandonaram a fé. Não vive mais aquela autêntica e verdadeira fé. E vive uma fé, se é que pode se chamar de fé, uma fé falsa. Uma vida cristã falsa. Certo? Há muitos que vivem apenas na religiosidade, no tradicionalismo, tá? No formalismo. Tem muitas pessoas assim, no nosso convívio. Não estou falando exclusivamente, unicamente aqui na igreja do Itatiaia. Estamos falando de uma forma geral. Se a gente for dar uma olhada, vivemos dias onde, né, as heresias têm se multiplicado de tanto que a gente tem visto muitas pessoas a viver assim, no formalismo, na religiosidade, porque as heresias causam isso. E nós falamos sobre Mateus 24 e versículo 4, quando Jesus disse aos seus discípulos: cuidado que ninguém vos engane. Está lá. Cuidado que ninguém vos engane. Foi uma recomendação de Jesus. Primeiro ele fala do cuidado, que a gente precisa de ter cuidado. E depois ele fala do engano. Né? Então, a vigilância, esse cuidado, quando Jesus disse assim, cuidado que ninguém vos engane, está relacionado à conservação da doutrina bíblica. É um alerta, né? Cuidado, mantém vigilante. Cuidado que ninguém vos engane. Quem seriam essas pessoas? Os falsos doutores e os falsos profetas. Existe isso hoje, pastor? Existe, amados. Existe. Muitos falsos profetas, falsos doutores. Então, nós paramos por aqui. Agora, continuando a próxima figura, e eu vou pegar um gancho aqui, vou iniciar aqui. Continuando falando sobre falsos profetas, hoje eu quero falar sobre falsos mestres e falsos profetas. Dá uma olhadinha nessa figura. O que você vê de estranho naquela figura ali? Não precisa comentar não, mas só decida aí com você, observe aí com você. O que você percebe-se o que tem de estranho nessa figura? Dá para enganar, não dá não? Olha, no meio da multidão, no meio do grupo, se engana. Parece. Lembra do Denorex? Parece remédio, tem aquela propaganda, né? Não passa mais. Parece remédio, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Será que tem pessoas assim? Parece cristão, tem cheiro de cristão, né? Mas não é cristão, mas não é crente. Então existe sim, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque eu vejo isso aqui tão importante ser falado, porque os falsos líderes, os falsos mestres, eles disseminam um engano entre o povo de Deus, e são homens geralmente presunçosos, com seus ensinos fraudulentos, enganosos, que acabam corrompendo a sã doutrina, a doutrina bíblica. Eu ouvi pelo rádio esta semana um pastor falando, ele fez uma pergunta: o que é sã doutrina? E algumas pessoas respondendo, ele fazendo essa enquete no rádio, numa rádio aqui em Goiânia, o que é sã doutrina? Talvez alguém ouviu. E algumas pessoas respondendo, e eu parei para observar, e o quanto que as pessoas crentes respondendo, e o quanto que tem confundido o que realmente é sã doutrina. O que é a sã? Essa palavra sã, pode buscar a origem, fala de sadio. Sadio. Então, quando fala sã doutrina, é um ensino sadio. E se fala de sã, então tem um ensino doente. Qual é o ensino doente? É do falso profeta. É dos falsos mestres, melhor dizendo. Os falsos mestres. Eles ensinam um ensino doente, que causa doença.
Então, vamos aqui para a gente entender, eu acredito que nós vamos entender melhor o que vem a ser isso, então, a sã doutrina. Primeiro, amados, existem algumas características que nós podemos observar no dia a dia dos falsos mestres. Primeiro, mas geralmente os falsos mestres, os falsos líderes, a gente percebe uma certa ganância pelo poder, uma certa ganância pelo dinheiro. A gente observa também na vida dos falsos líderes uma certa ganância pela fama, gostam de ser reconhecido, destacado. Vamos aqui mais, o falso líder, a gente percebe que existe um coração cheio de orgulho, de avareza. A gente percebe, vamos aqui tentar pintar o quadro, ou melhor, é a realidade, né? Às vezes eles tentam mostrar uma humildade, né? Veste-se de uma capa de humildade. Inclusive eu estava olhando uma outra figura, essa eu não coloquei, mas vocês talvez já devem ter visto um lobo com cara de ovelha, certo? É interessante, tem muitas pessoas assim, tá? Geralmente os falsos líderes são assim. Eles demonstram uma falsa humildade, humildade, mas no fundo não são humildes, são presunçosos, são soberbos, né? Cheios de avareza. E é exatamente mediante a tudo isso e muito mais, que eu sei que os irmãos sabem, que Jesus, amados, nos orienta a identificar os falsos mestres de uma forma bastante segura, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Vamos ver como que Jesus nos orienta e nos ensina a identificar esses falsos mestres. Mateus capítulo 12, versículo 33, eu quero ler uma parte deste versículo. Mateus capítulo de número 12, vamos lá? Estamos aqui para estudarmos a Bíblia, então que pelo menos você que trouxe, me acompanhe, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 12, exatamente o versículo 33. Eu vou ler o versículo todo, mas eu quero apenas uma parte do versículo. Diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu quero pegar só essa parte. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha a orientação que Jesus dá para nós identificarmos os falsos doutores, os falsos mestres e os falsos profetas. É pelo fruto, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Eu lembro de um irmão que ele considero como meu pai na fé, irmão Miguel Novaes. Ele era de Vila Nova, hoje não é mais, congregou muito tempo na sede, me ajudou muito, meu pai na fé, assim, que me ajudou muito nos meus primeiros anos de fé, tanto ele quanto a sua esposa, a irmã Ivani, e ele é baiano, e ele tem um ditado seguinte, que ele fala assim, que lá na Bahia, tem um ditado que fala assim, que pela carruagem você sabe quem vem dentro. Interessante. E é verdade, pela carruagem você sabe quem vem dentro. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Então, meu querido, é fácil identificar. É fácil identificar. Observe o fruto. Observe o fruto que tal pessoa, tal líder está produzindo, né? E aí teremos uma facilidade para identificar então. Porque um dos maiores erros hoje em nossas igrejas é exatamente, amado, quando nós convidamos alguém para ministrar, ou até mesmo cantar em determinados eventos, determinadas reuniões, só porque essas pessoas às vezes estão fazendo sucesso, às vezes estão aí no clamor da multidão, né? Achamos às vezes, né, que são crentes, né, fervorosos, e às vezes não são. E principalmente nesse âmbito dos artistas, vamos assim, entre aspas, nos colocar nesta noite, amado, existe coisas que, misericórdia, até não é nem aconselhável falar aqui no púlpito, certo? De comportamento, de atitudes, pessoas que não vivem com as famílias, pessoas que não têm compromisso com a palavra, têm compromisso com a fama, com o dinheiro,
é uma grande soma de dinheiro para que ele venha, ou ela venha, ou pregue, cante por meia hora, 20 minutos, entendeu? É coisa. E interessante ouvir o pastor Juarez dizer uma coisa esses dias, usando o nome dele aqui, mas ele disse isso, e disse em público, numa reunião, que ele foi convidado para pregar. Olha que nível que nós estamos. Ele foi convidado para pregar em uma determinada igreja, aí alguém lá, o organizador do evento, perguntou quanto que ele cobraria. E ele disse: não, meu amado, eu não cobro de maneira alguma para estar pregando. Eu deixo os irmãos aí à vontade, eu não cobro. Aí o irmão virou e falou assim: pastor, lamentavelmente, então nós não vamos convidar o senhor, porque nós não queremos pregador que não custe nada. Para nós tem que custar alguma coisa. Então, ao ponto que está chegando a situação. Os próprios irmãos já entraram nisso, os organizadores desses eventos, né? Então, queridos, vivemos momentos delicadíssimos com relação a isso, certo? E a igreja hoje, lamentavelmente, um dos erros que eu posso assim dizer nesta noite, e é um dos maiores erros, é quando nós achamos, queridos, que essas pessoas, não estou falando de uma forma generalizada, existe sim os sinceros, mas existe muitos que estão no meio, igual essa figura ali, ó, está aí no meio que não são. E a gente precisa de ter muito cuidado com relação a isso, porque senão nós somos enganados. Hora e outra nós somos enganados. Tem o falso líder, é aquele ali, está no meio dos demais, parece. Dá até para confundir, conforme se você olhar muito rápido, assim você não percebe, né? Você não percebe. E às vezes a gente dá muito valor a eles, tá? Dá muito valor a eles, dá um reconhecimento exagerado a eles, e não preocupamos de saber a sua origem, quem é o seu pastor, né? Aonde ele congrega, né? A família dele, se ele tem esposa, se ele tem filhos, né? Hoje chega a pessoa aqui falando que é ex-gay, ex-prostituto, ex-ladrão, e tanto ex, nós aplaudimos achando um bom testemunho tremendo, você chora e tudo mais, não é assim? E às vezes nós damos um valor tremendo. Quando passa, você descobre, né? Que não é ex, não, continua ainda na mesma prática. E às vezes o irmãozinho, com todo respeito, não vou citar nome para não constranger ninguém, mas chama o irmãozinho aqui da igreja para pregar, que a gente conhece que ele é um bom pai de família, é dizimista, está na igreja, olha as inversões de valores, está na igreja, todo mundo conhece, está conosco, e ainda tem irmãos que falam assim, mas é ruim para pregar o irmão, como que dá oportunidade para esse irmão? É mesmo? Mas vem o seu fulano com uma carruagem bonita, aí você olha assim, opa, é gente importante que vem dentro, pela carruagem, é gente importante que vem dentro, e às vezes a gente engana, queridos, e como a gente engana, né? Eu já vivi situações assim de ser enganado, em situações dessa natureza, por isso que a gente vai ficando um pouco meio calejado, certo? E eu não confio muito já da primeira vez. Eu não confio muito da primeira vez. Primeiro, eu quero saber aonde ele congrega, quem é o pastor dele, né? Se vem sem carta, eu dou um tempinho para a gente conhecer, senta embaixo, se é obreiro, para depois convidá-los para ministrar. Já logo entregando o microfone assim de vez, não, porque senão nós nos damos mal. Falo isso porque quando eu era pastor no Pompeia, chegou um pastor ali, com um título, sem carta, eu perguntei pela família, não, está lá no Tocantins, lá no Gurupi, e passou, ele ficou 1 mês, 2 meses, né? Eu lembro que o irmão Ismael uma vez, pastor, o senhor não vai chamar ele para o púlpito? Eu falei, não, deixa ele lá, deixa ele quietinho lá. E passou um pouco tempo, amado, nós descobrimos que ele saiu de lá de Gurupi corrido, porque aprontou lá e alguém queria matar ele lá, entendeu? Então, essas questões, amados, nós não podemos ir abraçando, assim, tratar bem temos que tratar, com respeito, receber e tudo, mas tem limite,
Os irmãos estão entendendo? A gente precisa de ter cautela, principalmente quando a gente não conhece. Agora, quando vem recomendado, quando vem, né, avalizado, balizado, tudo mais, aí sim nós temos, né, base para então estar recebendo. Estou falando dos falsos mestres, dos falsos, né, profetas e doutores que surgem no nosso meio. E que todo cuidado é pouco. Eu percebo que jamais, queridos, jamais, nós vivemos dias tão necessários, tão carentes de nós termos cuidado com os púlpitos da nossa igreja, como nos dias de hoje. Nós vivemos com uma tensa necessidade com relação a isso. Por isso que quando eu peço aos irmãos para nos comunicar, mas não é questão de enjoo, não, quando for convidar alguém para ministrar a palavra, mesmo que seja do nosso campo. Ah, pastor, é lá da congregação e não teve tempo entendeu, de conversar com o senhor. Nos comunique, porque às vezes, queridos, às vezes os irmãos sabem de coisas que eu não sei, mas eu também sei de coisas que de repente os irmãos não sabem, né? Os irmãos não sabem. Ah, o pastor não vai importar, o irmão é lá do nosso campo, mesmo do nosso campo, tá? Nos comunique, porque há uma necessidade. Nós devemos admitir que os púlpitos das nossas igrejas, certo? É lugar, amados, onde a gente tem que abrir espaço, sim, mas para pessoas que realmente venham trazer para a igreja uma palavra que traga edificação para a igreja. Que traga edificação para a igreja. E o testemunho fala muito mais alto do que a mensagem da pessoa. Muito mais alto. Certo? Eu conheço um que está pregando por aí, que ele já casou 7 vezes. Aí, ele já casou 7 vezes. 7 vezes ele já divorciou. Está mais do que a mulher lá, né, do Poço de Jacó. Já teve 5 maridos. Esse já passou. Aí, pregando aí, falando para a família e tudo mais. Irmão, que moral tem para falar para a família? Uma vez lá no Água Branca, o irmão convidou um menino de 12 anos, 12, 13 anos, para pregar num culto de família. Eu chamei o irmão e falei, irmão, um menino de 12, 13 anos, nós temos um culto de família, inclusive nós vamos ter um aqui agora, esse mês de abril, dia 21 de abril. Aí o coordenador convidou, entendeu? Então, essas discrepâncias assim, certo? Então, para falar para a família, tem que ser alguém balizado, que pelo menos seja casado, vive bem com a mulher, com os filhos e que tem bons testemunhos. É muito fácil vir aqui usar esse microfone e falar para a família, sendo que já divorciou não sei quantas vezes. Irmão, que moral tem para falar? Que bagagem tem para falar para a família? É complicado, eu estou falando de família, mas em tudo na igreja, a gente tem que pensar. É o culto dos homens, tá? É o culto das mulheres, é culto, seja qual for o culto, mas a gente tem que pensar, né? Porque senão nós começamos a entrar por um caminho, tá, da liberalidade demais e não preocupar com este lugar aqui, e isso pode trazer prejuízo para a igreja, tá? Confusão, enfim, muitas coisas podem surgir. Então eu repito aos irmãos, jamais deveríamos e devemos admitir alguém nos púlpitos de nossas igrejas sem conhecer os frutos. Vamos conhecer os frutos, porque é pelos frutos que conhece a árvore. Então, conhecer fruto aqui, vocês já sabem o que é. É as ações da pessoa, tá? As ações da pessoa. É claro que você não vai sair aí. Eu falo aquelas informações básicas, né? Aquelas informações básicas. Primeira coisa, olha se ele está usando aliança, ó, se ele é casado, né? Olhe alguns detalhes assim, entendeu? A gente tem que ser esperto. A Bíblia diz que nós somos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Eu já disse isso aqui. Vocês encontram serpentes aí fácil nas ruas? A gente não encontra serpente aí nas ruas. Elas são sagazes.
Ela fica, olha, queridos, essas coisinhas que a gente precisa de ter o cuidado. Então, a gente aqui, como pastor, a gente orienta, a gente ensina aos irmãos, e às vezes somos até talvez um pouco não compreendidos, às vezes, muito bem compreendido, diante de algumas decisões, às vezes, e quando a gente fala assim, espera mais um pouco, não é questão que a gente está querendo dificultar a coisa, mas existe necessidade para isso. Então, vamos conhecer os frutos, tá bom? Para depois nós termos certeza da árvore, né? Pelo fruto conhece a árvore. Próxima figura, irmão Uriel. A falta de estudo bíblico no meio pentecostal, no nosso convívio, no nosso meio. Se quisermos preservar a sã doutrina, se quisermos preservar a doutrina bíblica, precisamos voltar a priorizar o estudo da palavra de Deus. Isso é necessário, é fundamental. Como hoje nós temos aqui o culto de ensino, na nossa igreja nós temos 2 cultos de ensinos, que é a terça e a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um culto sistematizado, não é mesmo? Sistemático, tem uma sequência, como agora estamos estudando sobre a família, ótima, eu estudei a primeira lição ali na reunião, são lições, pelo que eu vi, cada uma melhor do que a outra, né? E que traz edificação para nossas vidas. A gente aprende muito. Se você não é aluno da escola bíblica dominical, eu te convido a você se tornar aluno, se é que ainda não é. Não deixe de vir à escola, todos os domingos, às 9 horas da manhã, tá? E também temos o culto de ensino. Às vezes é chato, às vezes, chato assim que eu refiro, você ficar sentado aí nesse banco duro 1 hora, ouvindo o pastor. Amados, mas se o coração aqui estiver disposto, pronto, para ouvir o que o Espírito de Deus está falando, que a palavra está falando, irmãos, eu vou falar aqui de coração mesmo para os irmãos. Eu desejaria muito estar aí no seu lugar, ouvindo. Porque é pelo ouvir que vem a fé, né? É pelo ouvir, amados, que nós vamos aprendendo, né? E eu lembro dos cultos de terça-feira que eu participava na Fama, na nossa igreja sede na época, eu congreguei na Fama muitos anos. Para mim, o dia que o pastor não falava, para mim, não tinha graça. Não menosprezando os outros irmãos, porque sempre a palavra do pastor é uma palavra doutrinária, é uma palavra de ensino. Mesmo que outro irmão falasse, era bom, mas ele não tinha aquela liberdade e autoridade que o pastor tem para falar sobre certas coisas. Tem certas coisas que é só o pastor que pode falar. Se outro falar, não tem aceitação. É verdade ou não é? Não tem aceitação. A gente ouve, mas não aceita. Lá no fundo, não aceita. Mas quando o pastor fala, ele ensina, que o papel do pastor é este. Eu já disse que o pastor não é pregador avivalista, que o avivalista mexe muito com a emoção do povo. Pastor não, ele trabalha muito o caráter, a formação das pessoas, daqueles que estão sob os seus cuidados. Então, um dia, principalmente o pastor Abigail, que participei muito de estudos com ele, do jeito dele, mas aquelas coisas bem práticas, mesmo que o dia que eu chegasse lá não fosse ele, não era do mesmo jeito. Porque a gente tem sede, vontade de aprender. Então, eu acredito que conservar a sã doutrina, começa por aqui, amados. Voltar ao estudo da palavra, ter fome, ter sede da palavra, tá? Aproveitar não só, é claro, eu referi aqui ao culto de terça e domingo, mas não só isso. Queridos, vamos ler a Bíblia, ok? Vamos ler a Bíblia. Estamos aí, ainda no mês de abril, Ainda há tempo se você ainda não começou a leitura bíblica esse ano, não fique sem ler, vamos ler, porque só assim nós vamos ter condições de conservar a doutrina bíblica.
Porque como que eu vou conservar algo sendo que eu não conheço? Agora, eu conhecendo, eu terei condições, sim, de conservar. Ok? Deus, ou seja, você tem que se dedicar ao estudo sistemático da palavra de Deus. Como eu já disse, quando você precisa de alimento, o que você faz? Quando você sente fome, o que você faz? Providencia alguma coisa para saciar a sua fome. É verdade ou não é? Quando bate a fome, estou falando fisicamente. E quando bate a fome da palavra de Deus? Se é que ainda tem, né? Eu estou falando aqui como que ainda existe esse desejo, que eu quero acreditar que sim. Existem algumas pessoas que já perderam o desejo, o apetite pela palavra, o apetite de alimentar da palavra de Deus. E este alimento, lembra que na terça-feira passada eu disse que para conservar este alimento, precisa de alguns critérios, porque senão se perde o alimento. Ele apodrece, ele perde a sua qualidade. Ou seja, se tratando da palavra de Deus, queridos e amados irmãos, que é o nosso alimento, tá? Cotidiano, diariamente, tem que ser diariamente. Nós devemos, volta aqui, para me manter, para me conservar este alimento, eu preciso de ler, estudar a Bíblia Sagrada. Assim eu estarei conservando este alimento. Veja só, quando uma criança, o alimento, como uma criança, o alimento ele nos serve para quê? Para nos dar crescimento, para nós nos desenvolvermos. Quando criança, por que a criança amamenta-se? Por que a mãe amamenta a criança? Por que a mãe dá o alimento para a criança? É para crescer, para desenvolver, quando criança. E quando adulto, por que nós continuamos? Por que ainda permanece o alimento, a necessidade de nos alimentar? Para nos mantermos fortes. Não é assim? Quando criança nós alimentamos para que venha o desenvolvimento, o crescimento. Então, chega a fase adulta e continua alimentando para se manter forte e para resistir às doenças, enfim, sermos imunizados, não é mesmo? Sermos fortalecidos para que não sejamos frágil demais e nem tampouco presa de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Está entendendo, amado? A importância do alimento da palavra de Deus, ele segue o mesmo parâmetro do alimento do nosso dia a dia, cotidiano, do nosso alimento material ou físico, se assim posso dizer. Está entendendo? Então há uma necessidade. O crente que não alimenta, por isso que um certo dia eu disse aqui, é preocupante para a gente que é pastor, quando a gente observa que os irmãos não vêm no culto de ensino, porque a ideia que dá a priori é que não estão alimentando. Não estão alimentando. E se não estão alimentando da palavra de Deus, o risco é muito grande a doenças. Fé doente. Tem assim, Paulo diz lá em Coríntios, há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Existe sim, pessoas assim, fracos na fé. Qualquer ventinho derruba ele. Vocês já viram? Qualquer tribulação, qualquer coisa. Pastor, não pisa no calo dele, não. Fala não, pastor. Isso aí é fino, mais fino do que língua de mosquito. Você já viu língua de mosquito? Eu nunca vi. Surgiu aqui. Tá? É fino demais, mexe não. Tem pessoas assim. Entendeu? Exatamente, queridos, são pessoas que aí você percebe que vai ver que não alimenta, não se fortalece. Tá? Se alimentou na fase quando era criança, deixou de alimentar na fase adulta. E o que acontece quando deixa de alimentar? Vem a anemia, vem a fraqueza e vai até a morte. É verdade ou não é? Morre.
E espiritualmente falando, não é diferente, queridos. Não é diferente. Pelo contrário, a vida espiritual, ela é semelhante à vida material. O nosso alimento é a palavra de Deus, repito. E enquanto recém-nascido, assim precisamos do alimento para crescer. E chegando à fase adulta, nós precisamos do alimento para nos fortalecer. Agora, é lógico, há pessoas que se dizem que já têm tanto tempo de crente, que não precisa mais de alimentar, que não precisa mais ir na escola dominical, que não precisa de ir mais ao culto de ensino, já aprendeu muito, já falou muito, ou já ensinou muito. Aí eu aprendo com o apóstolo Paulo, diz assim, irmão, lá em Filipenses, se eu não me engano, Paulo estava prestes a morrer. Sabe o que ele falou? Eu acho lindo aquilo, ele fala assim, traga para mim os pergaminhos. Irmão, Paulo já estava na hora final e ele ainda queria, ler. Traga para mim os pergaminhos. Aí, quando eu deparo com esse versículo, a história bíblica diz que ele já estava velho, doente, preso em Roma, na prisão, num cárcere, esperando a morte. Ele ainda pede para trazer os livros, os pergaminhos para ele ler. Aí eu fiquei olhando assim, eu e você está aí novo, cheio de saúde, cheio de vida, preguiça de ler. Não quer ler a Bíblia, não quer ler a palavra, ou não se esforça, né? Não bate o desejo, né? Então, meus queridos amados irmãos, que nós não venhamos já nos convencer ao ponto de que já somos crentes o bastante, o suficiente, que não precisamos mais de ler, que não precisamos mais de estudar, que não precisamos mais de culto de ensino, que não precisamos mais de escola bíblica dominical, que não precisamos mais de ouvir. Já ouvimos o suficiente. Eu disse aqui na terça-feira última passada, se alguém estiver pensando assim, é melhor orar para Jesus te levar, porque aqui não é seu lugar. Aqui é lugar de pessoas que realmente precisam e necessitam e têm carência de aprender, aprender e aprender. Olha o que Paulo disse no início, nós citamos aqui para Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste. Permanece, conserve aquilo que aprendeu. Então, aquilo que nós aprendemos no dia a dia, a vida é um aprendizado, a vida espiritual é um aprendizado, dia a dia. Quando você lê um texto bíblico, a experiência sua com Deus na oração, a experiência sua na leitura bíblica, a experiência sua numa visita, a experiência sua na contribuição, na oferta. Irmão, a vida cristã, ela é uma dinâmica diária constante, é um aprendizado diário. Tá? Se não for, está errado. Porque cada dia a gente tem que ter uma experiência nova, seja na oração, seja na leitura, como eu já disse aqui, em qualquer aspecto. Mas a gente tem que viver essa experiência, porque é isso que nos motiva, é isso que nos faz sentir que realmente, amado, estamos na direção certa e no caminho certo. É necessário isso. E vou mais além, para avaliarmos o nível de prioridade da palavra de Deus na nossa vida, que lugar ela está ocupando em nossa vida. E vou mais além, que lugar ela está ocupando também nas nossas igrejas, é só observar o culto de estudo bíblico. É só observar. É só observar, queridos, quantos que no início do ano pegou um plano de leitura bíblica e simplesmente colocou dentro da Bíblia e levou para casa e não estão fazendo a leitura bíblica. É só observar. Olha o grau. Ah, pastor, não tenho tempo, vou para a faculdade, sei para a faculdade. Ah, pastor, nossa, lá em casa, o filho, a criança não deixa, a criança me dá trabalho. Ah, pastor, pastor, desculpa, mas desculpa. Para mim, com todo respeito, suas desculpas, suas escusas, não tem valor nenhuma. Quando a palavra de Deus tem prioridade na nossa vida, você arruma tempo, nem que seja dentro do banheiro.
Eu falo isso porque uma vez, quando eu trabalhava no supermercado Alô Brasil, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde até 10 horas da noite. Eu ia para o banheiro do supermercado Alô Brasil, que hoje não existe mais a rede Alô Brasil. Mas eu trabalhei 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e 6 meses na rede Alô Brasil. Eu li a Bíblia muitas vezes dentro do banheiro. Eu levava a Bíblia e lia dentro do banheiro. Li a Bíblia toda uma vez à noite. Chegava em casa às 11h30 da noite, que o supermercado fechava às 22 horas, até chegar em casa de bicicleta, aquela vida toda. Chegava em casa às 11 e pouquinho, e eu li a Bíblia todos os dias, até 1h da manhã. E li a Bíblia toda. Agora, queridos, quando há prioridade, a gente dá valor. Está entendendo? Então, é fácil a gente descobrirmos e avaliar o nível de prioridade que a palavra de Deus está ocupando em nossas vidas, exatamente, primeiro, pela importância que nós damos à palavra. Não é simplesmente um desodorante para pôr debaixo do braço. Não é simplesmente um livro para você carregar, e quando carrega. Que eu não vou perguntar quem não trouxe Bíblia hoje, que eu não vou perguntar quem trouxe, nem quem não trouxe. Mas é possível que veio, simplesmente, nem sequer pegou na Bíblia para trazer. Irmão, que prioridade nós estamos dando à palavra? Não é mesmo? Mas, às vezes, não largamos do computador, das redes sociais, todo dia. Esses dias eu falava lá em casa para alguém, dizia assim, se você der o valor à Bíblia Sagrada, como você dá valor ao seu Facebook, parabéns, Deus vai te abençoar grande. Porque todo dia tem que consultar, todo dia tem que deixar uma mensagem, todo dia tem que ler o que é posto ali. E não ler a Bíblia todo dia. É verdade, não é? E aí quer dizer que a Bíblia tem prioridade na sua vida, na minha vida? Que prioridade, amado? Isso é balela. Isso é conversa. Isso é conversa. Para mim, falar que a Bíblia tem prioridade na minha vida, que ela é, para mim, avaliar o nível que ela ocupa na minha vida, começa na importância que eu dou a ela, começando a ler. Nem que seja um versículo, 2 versículos, todo dia. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia um capítulo, leia um texto. Aí sim nós vamos verificar que o tempo que nós estamos dando à palavra, que seja ele qual for, isso reflete, isso traz benefício para nossas vidas. Nos nossos cultos, qual o tempo que nós temos dado à palavra? Hoje, culto de ensino, a gente separa aqui 50 minutos, 1h, o máximo, para estarmos falando da palavra de Deus. Aos demais cultos, público, onde há uma necessidade de dar algumas oportunidades, às vezes a gente separa aí 30, 40 minutos, quando muito, 45 minutos para uma ministração da palavra de Deus. O certo é que nós deveríamos ter muito mais. Muito mais. Porque exatamente é mediante essas pequenas coisas que a gente vê e avalia, como já disse, o nível que a palavra de Deus ocupa nos nossos cultos, nas nossas vidas, etc. Tem igrejas por aí, queridos, que a palavra de Deus, quando chega o momento da ministração da palavra de Deus, o povo já está todo cansado, tudo saturado de tanto louvor, de tanta atividade, coreografia, peça, não sei mais o que, tanta coisa que toma espaço na palavra de Deus, e o povo nem sequer permanece, e quando tem, 15 minutos, 20 minutos de ministração da palavra de Deus. E um dos desejos do diabo é tirar a palavra de Deus do púlpito das igrejas. Vocês podem ter certeza disso. E quanto que ele deseja isso? Porque ele sabe, amados, que isso aqui, a palavra de Deus, uma vez pregada, ensinada como ela é, tá? Isso aqui, amados, incomoda o inferno. Incomoda o inferno.
Então ele sabe muito bem disso. Então ele cria e ele permite o diabo, né? Ele trabalha para tirar isso. E é outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Eu já participei de culto, de terminar o culto, falando de nossas igrejas, hein? Começar o culto, terminar o culto e não ter a pregação da palavra de Deus. Eu já participei de culto assim. E é ruim isso. É muito ruim isso. Isso não soa bem, não encaixa bem. Por mais que teve um teatro bonito, uma apresentação bonita, mas se é culto de louvor a Deus, agora a não ser que faça uma coisa específica, só para aquilo, mas se é um culto num pleno domingo, e preenche com apresentações, e mais apresentações, e mais apresentações, e etc, 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 e termina sem a pregação da palavra de Deus, isso é para acabar. É para acabar mesmo. Porque é inadmissível. Em se tratando de culto, tem que haver, eu já disse aqui, 3 coisas essenciais num culto. No mínimo, num culto, que não pode faltar. Primeiro, oração. Culto sem oração, amado. E tem culto por aí que começa sem oração e termina sem oração. Não duvide que tem. Vamos cantar o hino, canta o hino, canta, prega, louva, vamos terminar o culto, está terminado em nome de Jesus. Sem oração, culto tem que ter oração. Tem que começar com oração, tem que orar pelas pessoas, pelos pedidos de orações, pelas necessidades que surgem, que são muitas. Se não chegar nenhum, ore pela igreja, ore pelo povo, mas tem que ter oração. Tem que ter oração. Segunda coisa que não pode faltar em um culto, de hipótese alguma, de maneira alguma, pregação da palavra de Deus. Amados, como eu disse, ir num culto que não tem pregação da palavra de Deus, você vai sair daquela reunião e você vai sair com a seguinte concepção: faltou alguma coisa. O culto ficou incompleto. O culto não foi completo. Falta alguma coisa. E a pregação, e nada pode roubar o lugar da pregação da palavra de Deus num culto. Nada. Nada, nada, nada. Como já disse, se for um culto, não deva ficar sem a palavra de Deus. Em hipótese alguma. Ok? Terceiro, falei oração, palavra. E terceiro, louvor. Culto tem que ter louvor. Isso é fundamental. Faz parte do culto. O culto sem louvor, ele também fica faltando. Ele fica deixando a desejar. Falo do verdadeiro louvor. Não estou falando de barulho, não estou falando de movimentos, não estou falando de grupos, estou falando do verdadeiro louvor. O puro louvor tem que ter. Porque isso enche a alma, prepara os nossos corações para receber de Deus e nos faz chegar mais perto de Deus o louvor. Quando você louva mesmo, com toda a força da sua alma. Então essas coisas são essenciais em um culto, ok? E para concluir aqui, que o nosso horário já está nos dando ali um sinalzinho. Então, eu vou anotar aqui, há um outro agravante nos nossos dias atuais, que há muitas pessoas chegando em nossas igrejas que não gostam muito da dedicação à palavra de Deus, vem de movimentos. Por que eu estou citando isso? Eu vou dizer para os irmãos o porquê. Hora e outra, a gente recebe pessoas que vêm de fora, vêm de outros movimentos, que nós ainda, amados, a Assembleia de Deus, ainda luta para a preservação do ensino da palavra de Deus. Mas tem muitos movimentos por aí, que eles pegam só um versículo e não, você vê que não tem profundidade, é só aquela
fica só na superfície, não aprofunda. E tem pessoas que vêm, às vezes, para a nossa igreja, desses movimentos, e chegam aqui, quando percebe que aqui existe um aprofundamento na palavra, que existe o ensino da palavra, como hoje, um culto especificamente para o ensino da palavra de Deus, às vezes essas pessoas sentem-se difícil de permanecer, porque foram acostumadas a não alimentar da palavra de Deus e viver apenas de emoções, curas, e etc, e etc, etc. E uma coisa eu concluo aqui dizendo aos irmãos o seguinte, eu já disse isso aqui, que eu vou falar a verdade para os irmãos, claro, não vou usar de engano aqui para os irmãos. É melhor, amados, ir para o céu, talvez até doente, talvez não conseguir a cura aqui nessa vida, mas ir salvo, perdoado, do que ir para o inferno curado. Que tem muitas pessoas indo para o inferno curado por falta do ensinamento da palavra, porque estão errando, estão pecando, e não por falta do ensinamento, eles estão errando, estão pecando, certo? E acaba indo para o inferno. Então é muito melhor, olhando na ótica, até mesmo bíblica, às vezes até não alcançar a cura física aqui, mas que a minha alma esteja sadia, pronta para encontrar com o Senhor Jesus. Então pense sobre isto, tá? A alma, o corpo físico pode até estar doente, mas se a alma estiver sadia, isso é que basta. É aquele irmão, quando você vai visitar, vou dar um exemplo, ele está doente, está sobre um leito da cama, um leito de enfermidade, você chega ali, e até mesmo para consolá-lo com uma palavra, e você sai dali consolado, quando ele vira para você e diz, olha, eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo muitas vezes, a pessoa virar e falar assim, olha pastor, eu estou pronto, estou preparado para encontrar com o meu Senhor, eu sei que esta enfermidade que eu estou passando, esse mal que eu estou enfrentando, isso não é nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Irmãos, você sai dali, oh Jesus, é isto que é convicção, isso que é certeza, isso, amados, que é ser crente para mim, isso que é servir a Deus, que servir a Deus só em troca das bênçãos dEle, isso é barganha, isso é negociata, isso não encaixa dentro daquilo que Deus estabelece na sua palavra, tá? Então, servir a Deus é isso, é não ser formal, não ser religioso tão somente, tá? Servir a Deus é muito mais do que isso, tá? Rompe as formalidades, rompe o tradicionalismo, rompe, enfim, tudo está acima de tudo isso, servir a Deus. Então, por que você serve a Deus? Pergunte para você mesmo, por que você serve a Deus? Por que nós servimos a Deus? Se você ainda não fez essa pergunta e ainda não alcançou a resposta, vá em busca dessa resposta. Que você precisa de conscientizar por que você está servindo a Ele. Por que nós servimos a Ele? Amém? Por que você veio à igreja hoje? Por que você veio ao culto e disse, não, pastor, eu vim hoje ouvir se o estudo vai ser bom, o que o senhor vai dizer, que eu vou lá ouvir, o que o pastor hoje vai falar. Muito bem. Eu vou à igreja hoje porque eu tenho que encontrar a irmã fulana, tenho que tratar um assunto lá com a irmã fulana, então hoje eu vou à igreja. Tem isso não, pastor? Não acontece isso não. Acontece. Por que você veio à igreja hoje? Não, fui à igreja porque não tinha nada que fazer. Assisti Salve Jorge, não, vou lá para a igreja. Hoje, Salve Jorge, não, eu vou lá ver o que vai acontecer. E veio para a igreja.
Tem muitas pessoas assim, amados. E é por isso que às vezes as nossas reuniões não são mais abençoadas, sabia? Porque as pessoas vêm simplesmente por mim. Elas não vêm, amados, com aquele coração disposto e convencido de que ele vem, tá? Não simplesmente por uma religiosidade, mas porque ele de fato ama a Deus. Ele quer prestar um serviço a Deus. Está entendendo? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nosso horário já se foi. A gente continua, aliás. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar nesse terceiro tópico aqui. Vamos de pé? Quero orar a Deus agora, agradecer a Deus. E eu quero te convidar agora para orar. Vamos orar por aqueles que não estão aqui? Vamos. Aqueles que não vieram. Talvez muitas coisas que a gente falou aqui, os irmãos não precisavam de ouvir, talvez seria mais os que não vieram. Mas se você veio aqui, Deus te trouxe, eu quero acreditar também que esse ensino possa servir a alguma coisa, senão não valeria a pena nós estarmos aqui. Espero que sirva alguma coisa para você também. Mas eu quero também orar por aqueles que aqui não vieram. E eu quero te convidar agora para nós orarmos um pelos outros e orar pela igreja do Senhor. Para que nós possamos, amados, conservar a sã doutrina, conservarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Senhor, nós te louvamos, te damos graças por esta noite, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, onde tivemos a oportunidade de ouvir o ensinamento, a ministração da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, falando conosco. E eu oro por cada um dos teus filhos que chegaram aqui nesta noite, que vieram aqui nesta noite, não medindo esforços, mas chegaram, e que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de todos nós. Eu oro também por aqueles que não puderam chegar aqui nesta noite. As razões o Senhor sabe, porque o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu oro e entrego cada vida nas tuas mãos agora, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de toda a tua igreja, traga um avivamento, traga um despertamento, Senhor, à tua igreja neste lugar, que possamos, ó Deus, voltar para a tua palavra, que possamos voltar para o estudo, Senhor, sistematizado da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a focar a nossa vida na tua palavra, que não venhamos, Senhor, esquecer dos teus ensinamentos, que não venhamos abandonar os princípios do Senhor, mas nos ajude, Senhor, em meio a este mundo, em meio a esta geração, aonde, Senhor, que são muitas coisas que acontecem para nos afastar, para nos distanciar da sua palavra. Ó Deus, nos ajude, guarda nossos corações, guarda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.